noite a todos. Mais uma quinta-feira no ar pela nossa página do Facebook. E hoje, com alegria, recebendo Kissio-san, diretamente de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. O tema de hoje, da nossa querida Kissi, se assim já podemos falar, não é? Alegria do bem viver. Kissi, é com você. Estamos prontos para te ouvir. Obrigada. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho da alegria do bem viver. E no decorrer da minha fala, eu vou abordar um pouquinho o tema vontade inteligente, estagnação mental e estar consciente de si no mundo. Porque muitas vezes a gente não vive, a gente apenas existe. Eu estive recentemente num velório de um parente, e eu achei incrível quando o pastor, aqui na nossa região, é muito forte a igreja protestante, e o pastor disse, a gente não pode existir, a gente precisa viver. Então, eu começo a minha fala com uma pergunta, o que é a vida? O que é a vida para você? A gente já parou, alguma vez, você já parou para refletir o que é a vida, o que é viver? Segundo a nossa querida Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, ela vai dizer que a vida, ela se manifesta conforme a estrutura psicológica de cada um. Ou seja, cada um vai analisar a vida de acordo com o seu ângulo de entendimento, de acordo com a sua forma de sentir a vida. Então, se a gente perguntar para um espírito que é a vida, provavelmente a resposta dele vai ser bem diferente do que se eu perguntar para um fisiologista que não é muito adepto à espiritualidade. No meu trabalho, a gente aprende desde sempre, eu sou enfermeira e dou aula no curso de enfermagem, que uma das coisas mais importantes da vida é suprir as necessidades humanas básicas. Que necessidades são essas? Necessidade de alimentação, necessidade de sono, necessidade de excreção, de segurança, ter uma casa para morar, ter uma família ou não ter família. Mas cada um vai responder o que é a vida de acordo com a forma como enxerga a sua vida e como vive a sua vida. E, no entanto, independente de como você vai conceituar o que é a vida, o importante é que a gente precisa sempre lembrar que viver é um desafio. E é um desafio sublime, principalmente quando a gente realiza esse desafio com sabedoria. Porque a nossa vida é uma bem-aventurança. E ela está à disposição, essa bem-aventurança, para todo aquele que se resolva decididamente avançar. Porque nós sabemos que não estamos aqui por acaso. Nós sabemos que viemos para essa vida com um propósito. E por isso a vida ela é uma bem-aventurança. Porque ela tem um propósito. Então, a Joana de Ângeles vai dizer que nós seres humanos, temos uma vida frágil e poderosa ao mesmo tempo. A vida é frágil porque nós podemos adoecer num piscar de olhos. A gente está vivenciando isso agora com o Covid. Estava todo mundo bem, todo mundo tranquilo, de repente surgiu umas notícias vindas da China, de repente a gente começou a ver alguns problemas na Itália, na França, e de repente chegou no Brasil e a gente teve que ficar isolado. E agora a gente vive um distanciamento social. E é interessante porque um vírus pode fazer a gente adoecer. Mas o interessante é que a gente já sabe que mesmo o adoecer, ele vai responder a um comando da nossa mente, a um comando da nossa vontade. Porque assim como o nosso organismo precisa de oxigênio, de água, de nutrientes, a Joana de Ângeles vai dizer que o mais importante na nossa vida é o amor. E esse amor faz com que a gente se restabeleça.
E é incrível, porque eu tive uma experiência na minha família, bem com isso, assim, a gente teve o início da pandemia, que tivemos que ficar isolados, e eu percebi, eu moro do lado do meu pai e da minha mãe, então nós mantivemos o contato, a gente ficava em casa e tinha o contato. Eles não sofreram tanto, porque eles tinham o amor, o afeto. Ao mesmo tempo, eu comecei a ligar para os meus tios, que eram mais idosos, saber como estavam, mandar mensagens, fazer chamada de vídeo, e isso dava um acalanto, porque estavam se sentindo amados. Tem uma historinha que está no livro do Roberto Chiniachiki, com o nome de A Carícia Essencial, e essa historinha diz que um rei, é uma fábula, né? Então a fábula diz que o rei, ele queria saber como seria a vida de crianças se não tivessem os cuidados humanos, se elas não tivessem alguém para as acolher, para cuidar delas. Então, conta essa história que esse rei juntou um grupo de recém-nascidos e só dava alimento para esses recém-nascidos. E passado pouco tempo, todos morreram, todos desencarnaram. E por que isso? Por falta de afeto, por falta de amor. Porque viver não é apenas existir, viver é receber e dar afeto, amor. Então, quando a Joana fala que nós podemos adoecer, mas nós nos restabelecemos muito mais rápido quando temos o amor, quando compartilhamos esse amor. Tem um outro livro do professor Alquíndar Oliveira, e quem me deu esse livro foi a tia Saraí, que a capa do livro diz assim: viver bem é simples, viver bem é simples, nós é que complicamos. Viver bem é simples. A própria doutrina espírita, ela vai dizer que o que é necessário para a felicidade? Para sermos felizes, os espíritos superiores responderam para Kardec: para sermos felizes é necessário a posse do necessário e a consciência tranquila. Então, viver aqui na Terra não é tão difícil. É claro que temos dificuldades, porque estamos num mundo de provas e expiações. Para quem não é do meio espírita, o nosso mundo, os mundos se dividem, né? Mundos primitivos, mundos de prova e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes. Então, nós estamos muito próximos dos mundos primitivos. Então, ainda tem dor, ainda tem sofrimento. Mas muitas vezes nós complicamos ainda mais a nossa vida. A gente complica ainda mais, a gente tende a viver no passado ou no futuro. Muitas vezes a gente vive no passado e o que vem? A depressão, a tristeza, porque a gente olha para trás e pensa em tudo que a gente fez de forma errada, tudo que a gente deixou de fazer, tudo que a gente não aproveitou. E se a gente fica olhando só para o que está por vir, a gente fica ansioso. Hoje à tarde mesmo, a tia Sara me pediu, e aí, sobrinha, como é que tá assim? Tia, estou muito ansiosa. Por quê? É uma responsabilidade vir falar para vocês. Então, a gente acaba complicando. E aí, a doutrina espírita vai nos chamar a atenção, que muitas vezes nós passamos aos outros as nossas responsabilidades. Muitas vezes a gente não faz e fica esperando que o outro faça. Na minha área, na área da saúde, isso é muito comum. Às vezes a gente diz assim para a pessoa hipertensa: você não pode, o senhor ou a senhora não tem que diminuir a ingesta de sódio, diminuir a ingesta de potássio, aumentar a ingesta de líquido, diminuir o carboidrato. E aí o que a pessoa faz? Apenas toma um medicamento. E aí a responsabilidade da pressão não ter diminuído é de quem? Da enfermeira, do médico, que não deu o remédio certo. Então, muitas vezes nós passamos para os outros as responsabilidades que temos. E aí complicamos a nossa vida. Outras vezes nós culpamos o governo, a família, o nosso chefe, pelos fracassos que nós temos. Eu até pensava em fazer isso, mas meu chefe não deixa. Mas também com esse governo que a gente tem,
e passa governo, e vem governo, e a gente continua com as mesmas desculpas. E às vezes, a gente complica tanto que chega um ponto que a gente diz, Deus não existe. Se existe, não está do meu lado. Não pode, eu não devo ser filho de Deus, porque tudo dá errado na minha vida. Então, percebam que muitas vezes a gente complica a nossa vida. E daí, irmã Teresa de Calcutá diz assim, dê ao mundo o melhor de você. Dê ao mundo o melhor de você. Os espíritos superiores, eles nos dizem, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então, é necessário mostrar ao mundo a nossa face de amor. E para isso, a gente precisa refletir. Por que estamos aqui? Qual é o propósito da minha vida? Então, a que nos propomos na comunidade em que vivemos? A minha cidade é uma cidade bem pequena. Fica a 2 horas da Argentina, né? Tem 11 mil habitantes. Por que eu estou aqui? Eu não caí de paraquedas aqui, né? Eu vim para cá. Então, qual é o meu propósito aqui nessa cidade? Qual é o propósito de vocês em Guarapari, em Juiz de Fora, em Chapecó? Qual é o propósito a que nos propomos no nosso trabalho? Por que eu trabalho no que trabalho? E qual é o propósito da minha vida na minha família? Sabemos que não estamos na família por acaso. O que eu preciso aprender e o que eu preciso ensinar na minha família? E além de refletir o nosso propósito de vida, é importante também que a gente reflita como está a nossa convivência. Como está a nossa convivência com os nossos colegas de trabalho? E sempre olhando nas duas perspectivas, da minha e na perspectiva do outro. Porque muitas vezes eu estou achando horrível o meu trabalho, mas eu não permito que as outras pessoas se aproximem de mim. Mas eu não me permito gostar do meu trabalho. Eu costumo dizer que eu já estou há 15 anos na Universidade do Estado, aqui, dando aula. E eu sou, acho que, se eu não me engano, a segunda professora mais antiga do curso de enfermagem, né? Não da universidade. E eu cheguei num patamar que eu escolho o que eu quero fazer. Então, eu tenho as disciplinas que eu gosto, os projetos que eu gosto, mas em nenhum momento eu me furto, eu fico de lado de fazer coisas que não são muito agradáveis a mim, mas que vão ajudar os meus colegas. Muitas vezes eu tenho que dizer, não dá tempo. Mas então, como é que está a convivência? Eu tenho facilitado também essa convivência com o meu colega de trabalho? Como está essa convivência com os nossos amigos? Nós estamos num distanciamento social, mas eu tenho feito contato com esses amigos, eu tenho conversado com eles. Como está a nossa convivência com os nossos familiares? Isso é uma coisa que precisamos olhar, que precisamos nos perguntar. Como está? Eu trabalho como terapeuta, eu atendo muita gente na universidade, fora da universidade também. Dentro da universidade eu tenho um programa de extensão e também um programa de ensino onde eu atendo com auriculoterapia, com terapia de florais, os professores, os técnicos, os alunos. E muitas vezes as pessoas chegam para mim dizendo, briguei com meu pai, não aguento meu marido, não aguento a minha esposa. Aí a gente tem que parar e refletir. Qual é a minha responsabilidade nesse relacionamento? E além de pensar no meu propósito na minha cidade, no meu trabalho, na minha família, além de refletir sobre como eu estou convivendo com os colegas, com os amigos, com os meus familiares, eu preciso saber e fazer pausas para olhar como eu estou convivendo comigo. Me conhecer. Então, saber o que eu preciso melhorar e quais são as minhas potencialidades. O que eu tenho que seguir fazendo, né? Porque se a gente veio para esse mundo, a gente vem para se melhorar.
A vida ela é uma bem-aventurança quando eu entendo que eu estou aqui para auxiliar o meu próximo e para me melhorar moralmente. E quando a gente consegue analisar as nossas potencialidades e as nossas dificuldades, a gente começa a viver com alegria. Porque a vida tem que ser alegre. Tem um escritor que eu gosto muito, o Richard Bach, que ele diz assim, que ele, num dos livros dele, A Ponte para o Sempre, a personagem do livro fala: creio que Deus me colocou nesse mundo para ser feliz e apreciar a vida. Então, para ser feliz, eu preciso estar com a posse do necessário e com a consciência tranquila. Se eu tenho a consciência tranquila, eu vivo com alegria e a vida se torna alegre e se torna leve. Mas para viver com alegria, eu preciso viver de forma inteligente. Eu preciso ter a vontade inteligente. Então, a André Luiz vai dizer que a vida interior bem direcionada ensina a pessoa a aceitar-se como ela é, sem desejar imitar modelos transitórios. Então, a gente vê muito as modas. E muitas pessoas sofrendo porque não tem o peso ideal, e esse peso ideal é o peso que a mídia diz que tem que ser o peso ideal. A gente vê as pessoas gostando de músicas que estão na moda. Então, às vezes os alunos me perguntam, né, prof, já viu aquela série na Netflix? Prof, não conhece essa música? Nossa, professora, mas você não viu aquele último filme? Nem sempre. Nem sempre a gente tem que fazer o que todo mundo faz, porque cada um de nós é um indivíduo e cada um de nós tem uma caminhada e tem um propósito. E muitas vezes nós entramos num processo de sono, num processo de letargia, e a gente apenas vai, a gente apenas segue, e a gente deixa de ser a gente deixa de aproveitar essa encarnação. Então, a gente precisa ter a vontade inteligente. E com a vontade inteligente, a gente realiza todas as mudanças. E mudanças inteligentes. Mudanças para melhor. Tem um escritor, Gerson Tavares, é um escritor espírita aqui de Santa Catarina, que ele fala muito da vontade inteligente e ele diz assim, por que vontade inteligente? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Tudo na nossa vida é uma escolha. E nós precisamos fazer essas escolhas com responsabilidade, com razão e com discernimento. E para isso, a gente precisa da vontade inteligente. Então, não é recomendado que a gente faça escolhas no momento da raiva, no momento da irritação. Não é recomendável que a gente faça nada nesses momentos. Por quê? Se eu estou irritada, se eu estou com raiva, ou se eu estou muito feliz com alguma coisa, normalmente a gente não age com a razão. E a gente diz sim, diz não, reclama, grita, porque não estamos com a nossa consciência tranquila para fazer as nossas escolhas. E se a gente perceber, desde que a gente nasce, começa a ter consciência do nosso viver, a gente já faz escolhas. O próprio bebê, ele escolhe chorar quando está com fome, porque ele sabe que alguém vai atendê-lo, né? Então, a gente vive nessas escolhas. Eu lembro quando eu passei no concurso para a universidade, que eu era concursada aqui em Cunhaporã, na prefeitura. E eu fiz uma escolha. E não foi uma escolha de uma hora para outra, porque era uma escolha que significava abrir mão de um trabalho que eu já estava há 10 anos, que eu já conhecia, que eu já tinha domínio do que eu fazia, para ser professora numa universidade, numa cidade próxima onde eu moro. Então, não foi uma escolha fácil e não foi uma escolha rápida. Eu fui amadurecendo a ideia. E quando eu escolhi, foi então com responsabilidade. E todas as vezes que eu penso assim, será que eu fiz a escolha certa?
eu respondo para mim mesmo, fiz a escolha certa. Porque eu escolhi. Não adianta ficar agora pensando, meu Deus, e se eu não tivesse escolhido? Já passou. A gente precisa viver esse momento, porque se eu escolhi com a razão, com responsabilidade, foi uma escolha consciente. Aí a gente vai ver no livro do Emmanuel, O Consolador, que ele vai dizer que a gente pode comparar a mente humana com um grande escritório, que a nossa mente, ela é como um grande escritório subdividido em diversas seções. Eu penso num armário com um monte de gavetinhas, né? Então, a gente vai ter a seção dos desejos, a seção das memórias, a seção da inteligência, a seção da imaginação, mas comandando todas essas seções tem o gabinete da vontade. Então, é a vontade que vai comandar. Então, por exemplo, no gabinete, na seção dos desejos, é onde vai operar os nossos propósitos, as nossas aspirações, mas é a minha vontade que vai fazer com que as minhas aspirações sejam positivas ou sejam negativas. No setor da memória, eu vou arquivar todas as memórias das minhas experiências, mas a vontade vai fazer com que eu arquive memórias boas ou memórias nem tão boas. No setor da inteligência, é onde vai ficar arquivado todo o patrimônio da minha evolução intelectual. Mas é a minha inteligência que vai fazer, a minha vontade que vai fazer eu querer estudar mais ou querer estudar menos. Então, eu acho incrível quando o Emmanuel traz isso para nós. É a vontade que impera. A vontade de evoluir, de estagnar. E muitas vezes nós optamos pela vontade de ficar estagnado. Optamos pela porta larga, pelo que é mais fácil para fazer. Porque evoluir moralmente é difícil. Porque depende de abrir mão dos nossos hábitos envelhecidos. Abrir mão de coisas que nos disseram que era certo. Aqui na nossa região, é uma região que é muito forte a questão da bebida alcoólica. Muita gente bebe. E é assim, a criança já nasce sabendo que tem que beber. Então é comum quando se reúnem, as pessoas se reúnem, elas contar. Ah, no último fim de semana tomamos em 4 tantas caixas de cerveja. Que vontade é essa? Né? Às vezes eu fico pensando, caramba, mas que vontade é essa? É a porta larga, porque é muito mais difícil você fazer a reforma íntima, a gente fazer a nossa reforma íntima e seguir pela porta estreita, né? Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. O Emmanuel fala isso, né? Ele diz que a vontade é o leme que dirige o barco das nossas funções psíquicas. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do ser integral. Então, a vontade, e por isso a vontade inteligente. Não basta apenas termos vontade, essa vontade tem que ser inteligente. O Jason de Camargo, inclusive eu fui numa palestra do Jason lá em Guarapari, minha tia me levou. Eu estava de férias e ele estava aí. Então, o Jason vai dizer que a crise que assoberba o mundo é a crise de caráter, responsável por todas as outras. E que nós precisamos ter consciência de nos posicionar nessa vida. Nos posicionarmos nessa vida. Se nós somos cristãos, vamos nos posicionar como cristãos. E qual é o mantra do cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu sou cristão, eu vou amar meu próximo. Se eu sou cristão, eu vou vivenciar esse amor ao próximo e esse amor a mim mesmo. Então, Jesus já nos dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos ter o conhecimento
e precisamos ter a disciplina para nos libertar, mas muitas vezes a gente opta pelos vícios, pela porta larga, porque é mais fácil. Então, o Jason também vai dizer que é o uso da vontade que faz o processo da nossa transformação. Eu, quando paro e olho quem era a Kissy há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, para quem é a Kissy agora, eu fico feliz, porque eu mudei muito. Eu entendi que a vida é um constante melhoramento moral. Mas eu entendi também que para ter o meu melhoramento, eu tenho que pensar no próximo também. E não é um próximo longe, o próximo é o nosso familiar também. Porque muitas vezes a gente pensa no próximo e esquece o familiar que está mais próximo ainda de nós. E aí a gente vai ter alguns impedimentos para essa vontade inteligente de realizar mudanças, de fazer a nossa reforma íntima. Muitas vezes nos deixamos levar por ambições, às vezes damos a desculpa das dificuldades financeiras, o egoísmo, que é a chaga da humanidade, que é o grande problema de todos nós, o autoritarismo, o ciúme, o orgulho, o preconceito. Então, muitas vezes nós não desenvolvemos a nossa personalidade porque nós não conseguimos abrir mão de ambições materiais, porque nós não conseguimos abrir mão do egoísmo. Então, nós precisamos ter esse amadurecimento psicológico e emocional para as diferenças. Cada um é um. Cada um é um. Eu estava fazendo uma atividade com os policiais militares aqui na cidade de Chapecó, e fazendo uma entrevista com um dos policiais, ele falou assim, ano que vem eu vou me aposentar. Eu disse, é mesmo? Nossa, mas você parece tão novo, que idade você tem? 48, a minha idade. Deu assim, cara, acabei de ficar com inveja tua. Poxa, com 48 anos se aposentar. E aí ele disse, não fique com inveja, porque olhe primeiro o meu trabalho. Eu disse, com certeza, né? O trabalho de periculosidade. Eles têm uma carga horária que demanda de muito esforço e eles vão se aposentar antes. Mas daí, eu dei esse exemplo que é muito rápido para a gente ter esses sentimentos da inveja, do ciúme. Então, por isso que a reforma íntima e a vontade inteligente, ela é tão complexa, porque ela depende de um esforço diário de domarmos as nossas más tendências e cultivarmos as ideias edificantes. Então, através da vontade, nós vamos estabelecer as nossas escolhas, as mais importantes decisões, e vamos assumir definitivamente o nosso compromisso aqui nesse planeta. A Joana de Ângeles também fala que a existência terrestre é um permanente convite ao esforço. Diariamente somos testados, diariamente tem aquela pessoinha que tenta nos tirar do sério. Essa pessoinha pode ser o vizinho, o esposo, a esposa, o filho, o colega de trabalho, mas precisamos resolver tudo o que não está legal e não postergar o que precisamos resolver. Ontem eu tive uma experiência no meu trabalho. Ontem de manhã eu cheguei em Chapecó para trabalhar. Minha cidade fica a 90 quilômetros, é 1h30 do meu trabalho. E eu cheguei para trabalhar e eu estava muito ansiosa, porque eu ia fazer um atendimento para uma pessoa e que eu não conhecia ainda, enfim. E eu estava agitada. E chegou uma colega, uma amiga de trabalho. A gente trabalha muito juntos, ela é um amor de pessoa. E eu tratei ela assim com uma indiferença. E eu só faltou dizer, sai daqui. Eu só não disse isso, mas eu tratei ela com uma indiferença, assim, ela saiu. E depois acho que deu uns 20 minutos, eu pensei, puxa vida, como eu tratei mal a minha amiga. E aí, pedi para o guarda da universidade onde eu trabalho se ela já tinha ido embora, porque eu vi que a sala dela estava fechada. Sim, ela já foi. Eu mandei um WhatsApp pedindo desculpas. E hoje, de manhã, pedi desculpas online para ela. Por que isso? Porque senão esse mal-estar ia ficar.
ia ficar comigo. E, segundo a Joana de Ângeles, tudo que a gente não resolve hoje e deixa para amanhã, fica mais difícil de ser consertado. Então, a gente precisa resolver os problemas o quanto antes, para não dificultar. Então, por isso que eu acho muito legal o livro do Alkindar, quando ele fala, viver é simples, nós é que complicamos. Às vezes a gente não tem essa... pedir desculpas. Então, tem um poeta latino, o Quinto Horácio Flaco, que ele vai dizer assim, ousa saber e começa. Ousa saber as coisas que são boas, ousa saber as tuas potencialidades e ousa saber o que você precisa melhorar. Veja o que precisa melhorar e começa. Sair da nossa estagnação mental. Parar de apenas existir nesse mundo. Retirar essa vestimenta de hábitos perniciosos que geram sofrimento. Eu imagino que todos vocês conheçam pessoas que adoram ser vítimas, adoram sofrer. Eu atendo muita gente assim. E eu costumo dizer que quando eu quero ser vítima, eu falo de como a estrada para o meu trabalho é ruim, como tem movimento, como é difícil ficar 1h30 numa BR. Pronto, estou sendo vítima. Todo mundo fica com pena de mim. Eu posso fazer isso todo dia? Posso. Para quê? Então, retirar essa vestimenta envelhecida de hábitos que não nos servem mais. De hábitos que a gente carrega porque aprendeu com pai, com mãe, com vô, com tataravô, mas que não nos pertencem. Pensar bem ou pensar mal também é uma questão de hábito. Então, se nós temos o hábito de sofrer, de complicar, sairmos dessa estagnação mental e mudar, treinar o nosso pensamento para a sinfonia da paz interior. Pensamentos amorosos, pensamentos confiantes, pensamentos justos, pensamentos saudáveis. Porque o que pensamos torna-se realidade. A gente sabe disso. Porque o nosso pensamento atrai os nossos amigos espirituais. Então, eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem, diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu costumo dizer, diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Porque o nosso pensamento atrai. Então, o que eu quero atrair para mim? Por isso, a oração, a prece, pensamentos edificantes. Começar a ter esse hábito, né? Então, ter novas posturas, ter novas ideias, fazer escolhas conscientes com a nossa vontade inteligente. Estar consciente que estamos nesse mundo com um propósito. Treinar o nosso pensamento para a sinfonia da paz interior. Treinar o nosso pensamento para a alegria de viver. E como vivemos alegre, com uma consciência tranquila, sabendo que estamos fazendo o nosso melhor. A Joana de Ângeles também fala que quando nós entendermos que nos encontramos na Terra, no momento, no lugar e com as pessoas certas, aquelas pessoas que são necessárias para o nosso desenvolvimento, nós despertaremos e tornaremos a nossa existência mais do que suportável, perfeitamente feliz. Eu acho essa frase, esse parágrafo do livro O Ser Integral da Joana, psicografado pelo Divaldo, de uma lindeza, porque nesse momento eu preciso estar aqui. Nesse momento, as pessoas que estão comigo são as que eu preciso. E elas precisam de mim também. Então, se eu estou nessa família, e no momento que eu entendo que é essa família que eu preciso, eu passo a olhar para essa família de uma forma diferente. Porque essa família que eu estou é que vai me ensinar, é que vai me auxiliar a evoluir moralmente. Então, eu acho incrível isso, assim, que eu estou em Cunhaporã, não foi uma escolha que eu fiz. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai disse, nós morávamos em Florianópolis, na capital, eu já estava há 4 anos morando lá, pré-adolescente, hiperadaptada, achando que não existia outro lugar melhor, e o meu pai diz, nós vamos para Cunhaporã, uma cidade pequena,
que não, na época Cunhaporã não tinha rádio FM. Como é que eu ia viver sem rádio FM? E eu fiquei revoltadíssima. Não foi uma escolha minha, mas quando eu cheguei aqui, eu tive uma escolha, aos 14 anos, de ficar emburrada, irritada, ou aprender a conviver com as pessoas. Na primeira semana, eu escolhi ficar emburrada. Na segunda semana, eu já escolhi conviver com as pessoas. E aí, o mais interessante é que eu saí de Cunhaporã e depois eu voltei. Aí eu fiz a minha escolha de voltar para Cunhaporã. Então a gente sempre tem escolhas, mesmo quando parece que não tem. E por quê? Aqui é o meu lugar. Por enquanto, esse é o meu lugar. Então, é o que a Joana fala. Quando a gente entender que a gente está na Terra, no momento, no lugar e com as pessoas certas, a gente começa a se sentir feliz, porque a gente começa a entender o nosso propósito. E aí o Sócrates, um grande filósofo, perguntava para as pessoas que iam falar com ele: tu te ocupas de ti? Que é o que a doutrina espírita nos pede para fazer, para ocuparmos de nós quando fazemos a nossa reforma íntima. Então nós precisamos nos ocupar de nós. Precisamos nos conhecer. Então, o que queremos melhorar em nós? Tem um filme, Antes de Partir, o nome do filme, de dois idosos, que um idoso está fazendo uma lista de bota. E o outro idoso rouba a lista dele e começa a olhar, tem um monte de itens. Visitar uma tia, escalar um morro, ir para Guarapari de novo, vários itens. E aí ele pergunta, mas o que é essa lista? E aí o idoso fala, é a minha lista de bota. Mas o que quer dizer isso? É o que eu quero fazer antes de bater as botas. Então, muitas vezes a gente tem o hábito de fazer essa lista, não tem? O que eu vou fazer no que vem? Que viagem que eu vou fazer? O que eu vou conhecer? Que livro que eu vou ler? Mas que tal a gente adaptar essa lista? O que eu quero melhorar em mim antes de bater a bota? Por quê? Porque quando eu desencarnar, como eu estarei? Como eu irei para o mundo espiritual? O que eu levarei para o mundo espiritual? E a gente sabe que o que a gente vive aqui, a gente vai levar. Então, o que eu ainda quero melhorar nesse mundo? E aí Jesus vem e diz, brilha a vossa luz. Que brilha a vossa luz. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando os raios. Que luz que eu estou emitindo para o mundo? Que luz é essa? Qual é o meu brilho? Se eu me ocupo de mim, se eu entendo que eu tenho um propósito, se eu analiso a minha convivência e se eu vejo que eu preciso melhorar, a minha luz vai brilhar muito mais. E a luz que brilha é a luz que auxilia o caminho do nosso próximo. Então, quase finalizando, eu não posso esquecer que a gente precisa lembrar sempre que ser espírita, para os que são espírita, assim como eu, ser espírita é um compromisso assumido antes dessa reencarnação. Ser espírita não é um acaso, assim como vir para esse mundo também não é um acaso. Embora tenham encarnações compulsórias, mesmo as compulsórias não são um acaso. Existe todo um planejamento. Então, se nós estamos aqui no mundo, não é um acaso. Vamos fazer a nossa luz brilhar, vamos ter vontades inteligentes, sair da estagnação mental dos hábitos perniciosos, trocar a nossa vestimenta, nos vestirmos no homem novo. Quando Paulo de Tarso, numa das suas cartas, ele escreve que não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. O que ele queria dizer? Que ele era um homem novo, ele era um homem renovado, porque Cristo vivia nele, os ensinamentos do Mestre estavam nele. Quais foram os ensinamentos do Mestre? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos assumir o nosso compromisso nesta encarnação e fazer dessa encarnação um divisor de águas. Fazer com que essa encarnação seja melhor que eu já tive. Porque se a cada
vida que eu venho aqui, a cada vez que eu renasço nesse planeta, o objetivo é que eu me melhore. Mas se eu me manter estagnado, eu não valeu a pena ter vindo aqui. Tantos espíritos querendo reencarnar, eu consegui reencarnar. E aí eu fico estagnado. Não, vamos fazer a nossa encarnação ser um divisor de águas. Vamos estar plenamente conscientes no aqui e no agora. Ter essa consciência de si, ter a consciência de mim neste mundo. O que determina onde eu estou? Volta lá no início. Qual é o meu propósito nessa comunidade? Qual é o meu propósito nesse trabalho? Qual é o meu propósito nessa família? Qual é o meu propósito da minha vida, né? Então, viver é simples. Nós é que muitas vezes complicamos. A doutrina espírita vai nos dizer que a alegria de viver deve ser parte integrante do programa de construção pessoal do ser inteligente. Olha que lindo! A alegria de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal de ser inteligente. Precisamos ter essa alegria no coração, né? Conviver com uma existência, poder assim, saber que a minha existência é rica de produções morais, é rica de espiritualidade, é rica de cultura, é rica de pensamentos nobres. Que eu consiga ter a minha consciência tranquila. Para ter a minha consciência tranquila, eu tenho que ter a vontade inteligente para realizar escolhas. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que foi uma escolha estar aqui com vocês hoje, uma escolha maravilhosa, que veio através de um convite que eu sou eternamente grata. Delane, Ironilson, Soninha, tia Sara, é muita alegria estar aqui. É uma alegria de alma. E eu não posso deixar de agradecer. E eu encerro a minha fala com uma frase que foi deixada pelo mentor espiritual da nossa casa, o Frei Francisco, que ele diz assim, que nós precisamos amar sempre, e só aprendemos a amar praticando o amor. Esse amor fraternal, esse amor que nos une, esse amor que nos permite abrir os braços e abraçar o outro, grudando coração com coração. Esse amor que faz com que a gente olhe para a gente e diga assim, poxa, eu preciso melhorar isso, ou, oh, que legal, eu sou muito boa nisso. Porque às vezes a gente esquece das nossas potencialidades, às vezes a gente não valoriza o que temos de bom, porque alguém nos disse, isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é vaidade. Não, eu também preciso saber o que eu tenho de bom, porque o que eu tenho de bom é o que eu vou oferecer para o outro. Quando Jesus diz, ao te baterem na face direita, ofereça a outra face, que outra face ele está falando? Não é para oferecer a outra face física, é para oferecer a face do amor, a face de tudo que você tem de bom. Se eu não sei o que eu tenho de bom, como que eu vou oferecer para o outro? Então, eu preciso ocupar-se de mim. E ocupar-me de mim com sabedoria, utilizando a vontade inteligente. Então, dessa maneira, deixando a vontade sincera de que possamos nos amar sempre, praticar esse amor fraternal. Eu agradeço, Delane, pelo convite, agradeço a todos vocês, todos os internautas que estão me acompanhando, agradeço a paciência, o carinho, as mensagens que eu lerei assim que terminar esse momento. Muita gratidão, muito obrigado, paz a todos e muita alegria no coração de cada um. Muito obrigada. O passe à distância que nós agora oferecemos a todos aqueles que estão nos ouvindo pelo Facebook e aqueles que nos ouvirão a partir de amanhã pelo nosso canal no YouTube. Que neste momento possamos concentrar o nosso pensamento em Jesus, o nosso guia e modelo, visualizando
a sua imagem, as suas mãos santas nos envolvendo, amparando-nos através dessa equipe espiritual que está agora nos auxiliando, sentindo que as dores, as aflições estão saindo de nós como folhas secas, levada pelo vento. E nesse instante, a paz, a alegria, a harmonia envolve todo o nosso ser, mental, espiritual e físico. A serenidade da qual essas energias espirituais nos trazem. Permitam este tratamento. E agora, essas energias percorrem todo o nosso chakras, auxiliando o bom funcionamento dos nossos órgãos, trazendo-nos equilíbrio e bem-estar. Que a nossa elevação espiritual seja a nossa maior aspiração. E pedimos, amigos espirituais, inspira-nos a valorizar os amigos que nos são caros, a amar e a perdoar aqueles que nos trazem dificuldades, e que de nós exalem pensamentos de fraternidade, afeto para com todos indistintamente, pois assim permitiremos que o amor de Jesus faça morada em nossos corações. E para completar o nosso passe, vamos ouvir a música. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz.